O preletor da tarde, pastor Elias Torralvo. Usa com força, Jesus! Glória a Deus, amém. Com alegria eu quero o cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, meu muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e com alegria passe a compartilhar a palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração para esta tarde tão especial em que nos reunimos para as comemorações do 41º Congresso da Almadeb. Eu quero que cada um de vocês saibam da minha alegria, de minha gratidão a Deus, pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de, alguma forma, ao menos tentar contribuir com este importante e grande trabalho. Eu quero manifestar aqui a minha gratidão a Deus pela vida de nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Permanecemos orando pelo nosso pastor para que Deus lhe dê uma rápida recuperação, para que em breve estejamos juntos para recebermos dele as suas orientações. Honrar a Deus também pela vida de meu pastor Wellington Júnior, que Deus em Cristo o abençoe, onde quer que ele esteja, junto de sua família. Honrar a Deus pela vida do pastor Wellington Neto, a quem também eu respeito e glorifico a Deus por sua vida. De uma forma especial, agradecer ao pastor Leles por me proporcionar a oportunidade de servi-los aqui nesta tarde. Pastor Leles é uma pessoa que eu também respeito, admiro, e a minha oração é sempre para que Deus siga o abençoando junto de sua família e continue confirmando o trabalho de suas mãos. Eu quero incentivar você, jovem, a conhecer um pouco mais a respeito da faculdade da nossa igreja, a FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que pertence ao nosso ministério, cujos diretores gerais são os nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa e pastor Wellington Júnior. Há muita coisa acontecendo em nossa faculdade e é bom que a juventude conheça o que a nossa igreja tem feito na área acadêmica. Nós temos o curso de teologia devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e também temos o nosso curso de licenciatura em pedagogia devidamente autorizado pelo Ministério da Educação. Então você, claro, depois do culto, você pode acessar o site da faculdade da nossa igreja, faesp.org, e ali você terá todas as informações a respeito do que está acontecendo em nossa faculdade. Você que deseja fazer um curso superior de teologia, não faça em outro lugar. A FAESP é uma referência já há mais de 40 anos nesta área. E se você tem desejo de estudar pedagogia, não faça em outro lugar, faça na faculdade da sua igreja. Então acesse lá o site, receba maiores informações e será uma alegria poder servi-los. Aproveitando a oportunidade, eu quero em público agradecer aos nossos representantes, pastor Paulo Freire, nossa irmã deputada Marta Costa e a nossa irmã vereadora, irmã Ruth Costa, que juntos têm dado total apoio ao trabalho da nossa faculdade, a faculdade da nossa igreja. Agora sim, quem aqui de verdade quer continuar, você que de fato quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Desde que recebi o contato do pastor Renato, o honroso convite para estar aqui junto de vocês, houve de minha parte uma preocupação em saber o que Deus tem reservado para nós no que diz respeito à sua palavra nesta tarde. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia
no livro do profeta Isaías. Quando você encontrar o livro do profeta Isaías, localize aí, por favor, o capítulo de número 6. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você tem motivos ainda para dizer aleluia? Que bom. Quando você encontrar o capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, pois nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 6, ou melhor, verso de número 8. Os que encontraram Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 até o 8, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Este é um texto extremamente conhecido, eu arriscaria dizer, de todos que aqui estão. Esse texto é tão conhecido que quando eu mencionei que leríamos Isaías capítulo 6, muitos aqui já assimilaram sobre o que nós leríamos nesta oportunidade. Com isso eu estou introduzindo a minha participação, reconhecendo que temos feito uma leitura familiar, conhecida, e com a qual, de certa forma, em alguma medida,
nós estamos acostumados. Esse é um texto que geralmente é usado para fundamentar reflexões missionárias, muito especialmente por causa do verso de número 8. Eu não vejo problema algum esse texto ser usado para fundamentação de reflexões missionárias. Não vejo problema. Nós só precisamos compreender que esta não é, originalmente falando, uma passagem bíblica missionária. Ela pode, de alguma forma, ser aplicada desta forma, mas, originalmente falando, ela não é uma passagem estritamente missionária. Pelo contrário, aqui está o relato de um homem que teve uma experiência real, uma experiência poderosa com o próprio Deus, e ele agora, inspirado pelo Espírito Santo, está contando, está compartilhando, está reverberando aquilo que ele experimentou, a partir de uma visão que ele teve. Portanto, o que nós temos lido nada mais é do que uma experiência pessoal, real, viva, que o profeta Isaías teve com o Senhor. Esta visão ocorreu logo após ele ter tido uma visão terrível, pesada, de juízo, e agora ele está tendo uma visão mais pessoal, mais íntima, e que dizia respeito a ele mesmo. Essa experiência do profeta Isaías, ela serviu também como uma espécie de confirmação de seu ministério. Haja vista que, quando ele teve esta visão, ele já exercia o ofício profético. Portanto, esta visão, jovens, serviu como uma espécie de confirmação. Eu diria mais, serviu como uma espécie de autenticação do ministério que Deus havia confiado ao profeta. É importante observar que todo grande chamado, todas as pessoas na Bíblia que receberam um chamado específico da parte de Deus, esses chamados, eles foram marcados, eles foram norteados, eles foram confirmados por experiências marcantes, sobrenaturais. Eu poderia enumerar vários exemplos, mas não vem ao caso. O fato é que, à semelhança de outros, Isaías está tendo o seu chamado, o seu ministério confirmado a partir de uma experiência poderosa, a partir de uma experiência sobrenatural. O fato é que, para nós pelo menos tentar, para nós pelo menos buscar compreender um pouco melhor a respeito desta experiência que o profeta teve, é preciso que nós consideremos que ela foi uma experiência real. Ela foi uma experiência que ocorreu dentro da história, isto é, dentro do espaço e dentro do tempo. Ou seja, esse é um fato histórico, real, verdadeiro. Portanto, esse é um fato que aconteceu em um período específico e aconteceu em um lugar específico. Quando nós falamos de tempo e quando falamos de espaço, nós estamos falando de contexto. Qual é o contexto da experiência que o profeta Isaías teve com Deus? Conforme nós lemos, há quem rapidamente já diria, ele teve a visão depois da morte do rei Uzias.
Eu gostaria que alguém me mostrasse na Bíblia onde é que está escrito que a visão ela se deu depois da morte do rei Uzias. Não é isso que o texto diz. Eu não tenho autorização para afirmar o que a Bíblia não afirma. O que o texto diz aí não é que foi depois e nem que foi antes. O texto está dizendo que foi no ano em que morreu o rei Uzias. No ano não é depois e nem tampouco antes. O texto não diz quando. O texto apenas aponta para o fato de que foi no ano da morte do rei Uzias. Ou seja, se foi antes ou se foi depois, o texto não tem essa preocupação em dizer. A preocupação do texto é em dizer que foi no ano. Para você que está atento, se foi antes, quer dizer que foi no período que ele estava leproso. Logo, ele não estava ocupando o trono, ele não estava exercendo a sua função de rei. Se foi depois, Israel também estava sem rei, em um processo de transição. Portanto, a ênfase do texto não está em dizer se foi depois ou antes, mas está em mostrar o contexto no qual Deus se revela ao profeta. Qual é esse contexto? Um contexto de incerteza, um contexto de instabilidade, um contexto de preocupação quanto ao futuro, um contexto em que o trono de Israel estava vazio, em que não havia uma liderança propriamente dita regendo a Israel. É nesse contexto de incerteza, de instabilidade, de insegurança, que Deus se apresenta ao profeta assentado em um alto e sublime trono. E vejam que quando o profeta olha, ele identifica a Deus como: eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, Israel está sem uma liderança propriamente dita. Israel está com seu trono vazio, mas Deus se apresenta ao profeta dizendo: se o trono da terra está vazio, o do céu nunca fica desocupado, o do céu nunca perde o seu rei, porque o meu reino é eterno. É nesse contexto, é nesse ambiente que Deus se apresenta ao profeta Isaías. Agora observem onde é, percebam onde é, porque agora nós vimos quando foi. Agora a questão é onde se deu, onde Isaías estava quando ele tem esta visão. Muito provavelmente Isaías estava no templo. Então percebam, quando foi período de instabilidade, período de incerteza, período de transição. Agora vejam, onde ele estava muito provavelmente no templo. Agora percebam, Isaías era profeta, mas ele não era sacerdote, logo, muito menos sumo sacerdote. Isso quer dizer que, não sendo sacerdote e nem sumo sacerdote, Isaías não tinha acesso ao lugar santo e nem ao santíssimo lugar, é claro, pois estes eram lugares restritos aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Mas vejam, Isaías está no templo, muito provavelmente, no máximo, ele estava no átrio, e é neste lugar, pelo lado de fora, que Isaías vê o Senhor. Veja, na visão humana, Isaías é desprovido de possibilidades. Isaías é alguém que, como a maioria dos que ali estavam, só tinha acesso no máximo
ao átrio, ficando pelo lado de fora. Mas é nesta parte do templo que Deus, que não se prende à posição, não se prende à condição e não se prende a lugar, ele rasga o céu, abre os olhos do profeta e diz: você não pode vir ao Santíssimo Lugar, mas eu posso levar o Santíssimo Lugar até você. É isso que está acontecendo. Vejam, Isaías, do ponto de vista estrutural, ele não é sacerdote, ele não é sumo sacerdote, ele é como a maioria. Portanto, em termos de posição, ele não tem o privilégio de ver o que poucos viam. Então vejam, de forma a olhar a posição, ele não tinha o privilégio. Outra coisa, é ele mesmo quem diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É ele que se autodenomina pecador. Então vejam, do ponto de vista de posição, excluído, para o lado de fora. Do ponto de vista de condição, pecador. E do ponto de vista de lugar, lado de fora. Veja que a revelação de Deus não se prende à posição, porque Deus é Deus de todos. A revelação não se prende à condição espiritual, porque Deus é Deus da graça. E a revelação de Deus não se prende a lugar, porque o trono de Deus não é paralisado, não é estático, mas o trono de Deus se move, e ele se move na direção que ele quiser. Inclusive, ele se moveu na direção do profeta, foi até o profeta. Isso quer dizer que não importa a sua posição, não importa a sua condição, não importa o lugar que você esteja, se Deus desejar te marcar com uma experiência nesta tarde, nada é capaz de Deus se revelar a você nesse lugar. Você crê nisso? Se recrê, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Vamos adiantar. Mas e a visão em si? Qual é a visão? Diga bem forte para ser uma vez só. Forte mesmo, vai lá. Diga: ele viu o trono de Deus. Não, isso não é forte, gente. Vai lá, forte. Vai lá, diga: ele viu o trono de Deus. É isso que ele vê. Ele vê o trono de Deus. E a partir do trono de Deus, ele começa a ter uma visão da glória de Deus. Vamos acompanhar aqui. E aí ele diz que ao identificar o trono, ele vê o Senhor, eu gosto dessa expressão, assentado. Como é que Deus estava? Vai de novo, ele estava. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus é tão poderoso que o fato de ele estar assentado não quer dizer que ele não esteja fazendo nada. Porque ele é tão poderoso que até parado ele está trabalhando. Eu te provo na Bíblia, aos atentos, eu te provo na Bíblia. Jesus está na Judeia, aí ele sai e vai para a Galileia. E lhe era, diz o texto, e lhe era necessário passar por Samaria. Aí ele passa por Samaria, para numa pequena cidade chamada Sicar. Acompanhe. Chegando em Sicar, ele se assenta.
junto à fonte de Jacó. Tá, olha só. A Bíblia diz que enquanto ele se assenta junto à fonte de Jacó, os discípulos entram na cidade para comprar comida. Enquanto isso, uma mulher sai da cidade para tirar água. Veja a história do lado de fora. Chega um homem com mais 12, o líder do grupo se assenta, os 12 entram na cidade para comprar comida, e sai uma mulher com um cântaro para tirar água. Você está assistindo a história de fora. Eu te pergunto, enquanto você assiste a história, quem é que está trabalhando e quem é que está sem fazer nada? Vamos ser sinceros. O líder está parado sem fazer nada. Os outros estão trabalhando, buscando comida, e a mulher trabalhando, tirando água. Vamos ver o final da história, para ver quem de fato estava trabalhando. Sentado como estava, Jesus falou com a mulher, mudou a história da mulher. Os discípulos voltam da cidade, cheio de comida, mas sem uma pessoa para conhecer Jesus. A mulher é tão transformada por Jesus, que entra na cidade, traz a cidade toda, Jesus prega e uma multidão crê em Jesus. Nem sempre estar em movimento é estar fazendo alguma coisa, e nem sempre estar parado é não fazer nada. Deus é tão poderoso que assentado Ele consegue dominar o mundo inteiro. Quem reconhece essa verdade da soberania de Deus, aproveite para adorá-lo nessa tarde. Vamos lá. Então Isaías vê o Senhor. Quem me ouve aqui, diga amém. Assentado. Assentado em quê? Aí ele descreve o trono. Em um alto e sublime trono. Quando ele diz que é alto, ele está falando da transcendência de Deus. Ou seja, o quanto Deus está distante do homem. É como se ele dissesse, o trono dele era inalcançável. Eu até tentei alcançar, eu até tentei dimensionar a distância entre ele e eu, mas era impossível. Então a única coisa que eu posso dizer a este respeito é de que o seu trono é alto, inalcançável, intocável. Mas ele não é só alto, ele é sublime. Aí ele começa a falar de estética. Ele é belíssimo, maravilhoso, atraente. Eu não conseguia olhar para outro lugar senão para a beleza da santidade de Deus, refletida na beleza atraente do seu trono. Oh, quisera Deus abrir os céus nessa noite, nessa tarde, e nós pudéssemos ver a beleza da sua santidade. Eu preciso adiantar aqui. E essa santidade era tão forte, era tão real, que eu vi os serafins. E olha a postura dos serafins. Eles estavam acima dele. E como eles eram? Cada um tinha 6 asas. E as asas serviam para quê? Então,
Com duas, cobri o rosto. Com duas, cobri os pés. E só com duas, eles voavam. Vamos lá. Diga bem forte para ser uma vez só, por favor, diga assim: com duas, cobri o rosto. Com duas, os pés. Diga assim, ó, e só com duas voavam. Quando eles cobriam o rosto, eles estão dizendo: somos indignos de olharmos para Ele. Simples isso, mas é verdade. E eu prefiro pregar uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. Está aqui. Somos indignos de olhar para Ele. E as duas que cobriam os pés, lembra que Ele está sentado sobre o trono, se apresentando como rei. Ninguém ousava se apresentar diante de um rei com os pés descobertos, porque pés descobertos aponta para a desonra. Então eles cobrem os pés dizendo: Ele é o rei e precisa ser honrado. Então olha só, duas cobrem o rosto, reverência. Com duas cobrem os pés, honra. E só com duas eles voam, trabalho. Eu pergunto, é mais reverência ou menos reverência em relação ao trabalho? Eles trabalhavam mais ou reverenciavam mais? Duas, o rosto. Duas, os pés. E só duas para trabalhar. Porque o que eles estão ensinando é menos trabalho, Isaías, e mais reverência, menos esforço e mais respeito pela santidade de Deus, menos trabalho ministerial e mais honra à santidade de Deus, menos esforço, mais adoração, menos trabalho, mais honra, menos trabalho, mais santidade. Quem está entendendo a voz de Deus, adore ao Senhor. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Aproveite que é a sua oportunidade de estar no congresso da Umadeb. Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: mais importante que o seu trabalho, que o seu talento, que o seu esforço, é a reverência, é a santidade, é a comunhão com Deus. E o que mais os serafins faziam? Pastor Wellington Neto, me dirijo ao senhor com respeito, é claro. Eu queria ter ideia dessa cena, porque o rosto já está coberto, mas eles nem com o rosto coberto eles ousam se dirigir para Deus, porque com o rosto coberto, o texto diz que uns diziam para os outros, eles não diziam para Deus: Tu és santo, Tu és santo. Não, nós não somos dignos nem nos dirigirmos a Ele. Então, já que eu não posso falar para Ele, mas estamos na presença dEle, vamos nos reunir aqui e vamos dizer o que a gente acha dEle. O que você acha dEle? Santo. Ele é santo mesmo. Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando de fato se tem uma ideia correta de que Deus está no lugar, se fala menos do homem e se fala mais da santidade de Deus.
Quem crê que Deus está aqui, então fale alguma coisa sobre Ele. Você pode dizer santo. Diga santo. Não, diga santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que 3 vezes santo? Ah, por causa da Trindade. Ah, não é não. Não, não. Pastor, que é isso, pastor? Sério, sério. Tem nada a ver com a Trindade. Eu posso até aplicar, mas quem está tendo a visão é um judeu. E para judeu não precisa desse negócio de Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito. Para judeu não existe essa definição. Isso é uma coisa nossa, para explicar uma parte da Bíblia. Então o que é que está significando para o profeta? Santo, santo, santo. Isso é um hebraísmo. Certa vez Isaac encontrou um poço que seu pai havia aberto. E o texto diz assim, ó: e encontrou Isaac um poço. Sabe o que é um poço? Ele encontrou um poço dentro de outro poço. Se um poço de água já é profundo, imagine encontrar um poço dentro de outro poço. É isso aqui. Ele é santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente santo. E tem crente que, como pentecostal, não reage a isso. Se isso não te alegra, o que é que vai te alegrar? É esse Deus a quem nós servimos. Levante a sua mão. Pregação é um ato de adoração também. Então diga: o meu Deus. Não diga com voz de jovem, diga: o meu Deus é santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente santo. Aleluia, aleluia. Vamos fazer como os serafins? Então não é pecado um olhar para o outro e falar sobre Deus, não. Não, isso é coisa de pregador. Não, os serafins já faziam. Um dizia para o outro: Ele é santo, Ele é santo. Isso não é coisa de pregador, não. Isso é coisa de crente que quer adorar um com o outro, dizendo: Ele é santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente santo. Vamos reverenciá-lo, vamos respeitar a sua presença no templo. Ele está presente. Diga para o seu irmão: Ele é santo, profundamente santo, infinitamente, profundamente santo. Vamos adorá-lo, vamos reverenciá-lo, vamos temer a sua presença, vamos respeitar a sua santidade. Eu preciso encerrar. Toda essa visão quais são os efeitos desta visão? Ele diz: está escrito,
depois da visão, depois da fala dos serafins, os umbrais se moveram. Olha agora. E a casa se encheu de fumaça. Vai de novo. Eu vou usar esse tempo aqui, ó. E a casa se encheu de quê? Para a mente ocidental, a maioria diz assim: a glória encheu o lugar. A visão é dada a um judeu, e ele entende o que fumaça significa. Tem nada de glória não. É só ler direitinho a Bíblia. Êxodo 19, do 16 ao 20, e Apocalipse 15 e 8. Fumaça tem nada a ver com glória. Fumaça é juízo. E Isaías sabia. Por isso que quando ele viu a fumaça, ele gritou: ai de mim! Porque se fosse glória, ele não diria ai. Mas quando ele vê a santidade de Deus, os serafins que não têm pecado, não ousam olhar para Deus. Ele é pecador. E ele vê fumaça. Ele diz: Deus vai me matar. Eu acho que está faltando esse sentimento em nós. Eu acho que nós temos que resgatar o temor à presença de Deus. Eu acho que nós temos que clamar ao Senhor para restaurar em nossos corações reverência, santidade, temor, respeito à presença dEle. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. A casa encheu de fumaça. Logo ele pensou: está dito aqui, ai de mim. Então, esse então é, pelo que eu vi, olha o que resultou. Eu disse: ai de mim, porque vou perecendo. Aí ele descreve sua condição. E aí, para piorar, pastor Leles, ele vê um serafim voar. Para onde ele vai? Ele vai lá no altar do Senhor. Sabe o que significa serafim? Aquele que arde em fogo. Serafim é feito de fogo. Ele é feito de fogo. Nunca pecou. Só um minutinho. Nunca pecou. É feito de fogo. E vai tirar só uma brasa do altar do Senhor. Ele que é de fogo, que nunca pecou, não ousa tirar a brasa com a própria mão, porque sabe que se colocar a mão morre. Ele pega uma tenaz para não tocar na brasa. Ele é feito de fogo, nunca pecou e não ousa tocar com a mão na brasa, numa brasinha só. E ele está indo na direção do profeta. E o profeta pensa rápido: se ele é feito de fogo, nunca pecou e não ousa tocar na brasa, imagine eu, que não sou feito de fogo, que sou pecador, o que não vai acontecer quando essa brasa tocar em mim? O que eu faria? Isso aqui, ó, fecha o olho e faz isso. Quando ele faz isso, o serafim toca a brasa no seu lábio. E ele diz: não morri. Não mesmo. Porque o fogo de Deus não mata. O fogo de Deus purifica. Oh, glória a Deus.
O remiele baixeu e que ele mas. Eu respeito todos os púlpitos, mas esse é o púlpito que eu mais respeito, porque é o púlpito da igreja onde eu sirvo a Deus e auxilio os meus pastores. Mas eu tenho autorização de Deus para dizer: a brasa de Deus vai purificar jovens aqui nessa tarde. Quem crê nisso, se coloque em pé, adorando ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Só o teclado. Só um minuto. Eu ainda tenho um minuto, só um minuto. Quando ele é purificado, até aqui Deus não tinha falado nada. Imagina se tivesse falado. Deus está quieto, é só ele vendo. Mas quando ele tem a iniquidade tirada e o pecado perdoado, peraí, eu estou ouvindo a voz de Deus. E Deus está falando com quem? Com o profeta? Não, falando consigo mesmo. A quem enviarei? Tem nada a ver com o profeta. Já vou terminar. Tem nada a ver com o profeta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Dá para imaginar o profeta lá embaixo? Olha eu aqui. Olha para mim. Olha eu aqui. Quem vai? E ele gritando lá: quem vai? De repente ele grita: eis-me aqui. Com uma experiência dessa, não dá para ficar calado. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Deus olha para ele e diz: então vai. Eu vou fazer uma oração e vou devolver com muito respeito ao pastor Lelis. Quem ouviu a palavra aqui, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Quem deseja ser útil para Deus, diga glória a Deus. Então faça a sua oração aí. Diga para Deus o quanto você quer ser útil para Ele. Mas antes de ser útil, o quanto você quer reverenciar, respeitar e desfrutar de sua presença. Tem alguém orando aqui? A brasa do altar está aqui. A brasa viva do Senhor vai te tocar aqui nessa tarde. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado pelo privilégio de servir aos meus irmãos, a esses queridos jovens. Obrigado pela liderança da nossa igreja, pela liderança da Umadeb. Obrigado por esses jovens. Aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações, de tal maneira que haja em nós reverência pela tua presença,
reconhecimento da beleza da tua santidade e do quanto nós somos dependentes da tua graça. E onde tiver um jovem desejoso nesta tarde de ser útil para o teu reino, toca este jovem com a brasa viva do teu altar, purifica este jovem, purifica esta jovem, queima-nos, queima-nos. Quem deseja adorar ao Senhor, levante a sua mão e adore a esse Deus.